Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem em terapia intensiva. Em especial, vamos dar ênfase ao suporte tecnológico em terapia intensiva. É extremamente importante que nós, enquanto profissionais da área, tenhamos domínio, conhecimento técnico sobre as tecnologias existentes no uso nos cuidados do paciente em terapia intensiva. Então, a manipulação adequada de um monitor cardíaco, de uma bomba de infusão volumétrica, do ventilador mecânico, enfim, de todos os equipamentos destinados à utilização no cuidado do paciente. Dentre os regulamentos técnicos para o funcionamento da unidade de terapia intensiva, há alguns que estabelecem padrões mínimos exigidos para a disposição de equipamentos e tecnologias voltadas ao cuidado do paciente e que ofereçam segurança e reduzam os riscos para os pacientes, os profissionais que ali atuam e para o meio ambiente como um todo. A UTI deve manter disponível na unidade para uso exclusivo dos pacientes, de acordo com o quadro clínico e a faixa etária, alguns equipamentos em especial. Então vamos definir de novo para vocês o que é unidade de terapia intensiva. Então, são unidades hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de risco iminente de morte, que dispõem de assistência médica e de enfermagem ininterruptas, com equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a outras tecnologias destinadas ao diagnóstico e ao processo terapêutico. Então, a unidade de terapia intensiva é uma unidade dentro da estrutura hospitalar que atende pacientes graves, hemodinamicamente instáveis, totalmente dependentes e que possuam risco iminente de morte. A vida do paciente no hospital depende de procedimentos diagnósticos terapêuticos e cuidado da equipe de saúde, além da qualidade e disponibilidade de fatores como uma estrutura física adequada, recursos materiais, recursos tecnológicos, humanos e financeiros. Então, uma unidade de terapia intensiva bem estruturada, ela precisa reunir esses itens, uma estrutura física adequada, que esteja em sintonia com o que dispõe, com o que preconiza a RDC Anvisa número 50, que dispõe sobre a estrutura física dos estabelecimentos assistenciais em saúde. Você precisa ter também recursos materiais. Então, os fármacos específicos para tratamento de cada patologia, equipamentos básicos, artigos básicos, utensílios essenciais ao atendimento ao paciente. E o recurso tecnológico para que você tenha uma comunicação direta, uma visualização clara e objetiva e correta do padrão hemodinâmico do paciente. Exemplo, um paciente em terapia intensiva é um paciente, por definição, hemodinamicamente instável, totalmente dependente, em estado crítico ou com risco iminente de morte. Esse paciente nem sempre vai ter condições de verbalizar suas necessidades. Você precisa de recursos tecnológicos que ofereçam uma comunicação, entre aspas, a interface homem-máquina, que você consiga fazer a monitorização dos parâmetros vitais, dos padrões hemodinâmicos do paciente, de modo que você possa vir a intervir sempre que algo estiver errado. Então, recursos tecnológicos são extremamente importantes para o sucesso da abordagem terapêutica, assim como recurso humano habilitado, treinado, capacitado e recursos financeiros para que você possa estar sempre em sintonia com os avanços tecnológicos, fazendo mudanças tanto no seu equipamento que vai dar suporte à terapêutica, assim como você está incentivando a equipe multidisciplinar através de capacitações, cursos, entre outros. A necessidade de otimizar estes recursos e restaurar a saúde fez surgir as unidades de terapia intensivas, cujo projeto deve considerar um ambiente físico e equipamentos clínicos indispensáveis ao cuidar. Foi como nós falamos, além de uma estrutura bem organizada, bem alicerçada nas legislações vigentes, você precisa ter equipamentos clínicos que vão facilitar a sua abordagem terapêutica ao cliente gravemente enfermo.
O contexto do cuidado à enfermagem à saúde vem sendo sistematicamente influenciado por estas mudanças produzidas no âmbito da tecnologia, o que tem gerado diversas inquietações e indagações acerca dos benefícios, riscos e das relações construídas entre trabalhadores, doentes e a utilização de tecnologias como instrumentos imprescindíveis ao cuidado de enfermagem, aos cuidados de saúde. O que isso quer dizer? Que quanto mais a tecnologia vem avançando, é importante que nós, profissionais que atuamos na área, precisamos de estar em sintonia, crescendo gradativamente, paralelamente aos avanços tecnológicos. É importante que utilizemos essas tecnologias inovadoras em benefício do paciente. De acordo com o quadro clínico do paciente, é importante que você tenha um alicerce, uma base, todas essas inovações tecnológicas para facilitar o processo terapêutico. Principalmente nas unidades de terapia intensiva, o cuidado ao doente crítico envolve a utilização de um arsenal tecnológico específico, que exige, especialmente da equipe de enfermagem, conhecimentos e habilidades tanto no que se refere à operacionalização de máquinas, quanto à sua adequação às necessidades de quem depende dela. Então é extremamente importante que você, profissional de enfermagem, você técnico, você enfermeiro, você acadêmico de enfermagem, estudante de enfermagem, entenda o que é necessário que você aprenda, continue sempre se capacitando, adquirindo novas competências. É importante que você domine o manuseio dos equipamentos ali disponíveis ao tratamento do paciente. Bombas infusoras, aparelhos de hemodiálise, ventiladores mecânicos, monitores cardíacos, enfim, você precisa dominar esses equipamentos. De modo a fazer o quê? Utilizar todo esse arsenal tecnológico em benefício da clínica do paciente. Então, vamos conceituar a tecnologia. Por definição, tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas da pesquisa. Então, tecnologia é algo que está a nosso favor, é um produto, é um método, é um instrumento que vai facilitar a obtenção do sucesso clínico, do sucesso terapêutico no cuidado da sua clientela especial. O incremento tecnológico vivenciado atualmente e que teve início após a Segunda Guerra Mundial em todas as áreas do conhecimento, e em particular na área de saúde, representa um avanço para a assistência ao cliente. Então, desde lá de trás que você já vem tendo avanços tecnológicos em virtude da demanda, em virtude dos novos conhecimentos que são apresentados para a gente. A tentativa de otimizar tais recursos e a necessidade de restaurar a saúde e manter a vida fez surgir as unidades especializadas, entre as quais as unidades de terapia intensiva se apresentam. Estas centralizam recursos de apoio às atividades assistenciais no âmbito hospitalar, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde, alterando o processo diagnóstico terapêutico, principalmente no âmbito da prevenção secundária e terciária. Então, quanto maior for a complexidade do seu cliente, mais necessária será a utilização de tecnologias, de instrumentos clínicos que favoreçam o diagnóstico e o tratamento do paciente. É preciso entender que os aparatos tecnológicos na terapia intensiva constituem-se diversas vezes por meio de comunicação entre o doente crítico e a equipe de saúde e família, pois, por meio deles, é que se identificam situações de risco, sendo também uma forma da família reconhecer, principalmente por meio da monitorização contínua, a evolução dos sinais vitais que o doente apresenta. Foi o que eu disse há momentos atrás. O equipamento, a tecnologia em terapia intensiva, ela serve como intermediador, como facilitador da interpretação clínica da resposta orgânica do paciente à terapia implementada para controlar determinada patologia. Então você precisa entender como funcionam esses equipamentos e utilizá-los a seu favor. Vamos agora falar sobre a infraestrutura em terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva deve obedecer aos requisitos determinados na RDC Anvisa número 50, RDC Anvisa 307, RDC Anvisa 189 e prover os meios de garantir a privacidade dos pacientes.
Então, essas normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária vão nortear a conduta, a construção, a estruturação de uma unidade de terapia intensiva. Então, agora vamos entrar nos principais materiais e nos principais equipamentos empregados ao cuidado no paciente no serviço de terapia intensiva. Então, lembrando, existem normativas que colocam uma série de equipamentos. Eu vou separar para vocês aqui alguns exemplos, embora hajam inúmeros, eu vou separar alguns exemplos para colocar para vocês. Então, cama hospitalar. É importante que você tenha à sua disposição uma cama que ofereça para você condições de posicionamento do paciente. Então, há camas que possuem até balança, então você coloca o paciente na cama e a cama tem um dispositivo que coloca o peso do paciente, para que o profissional médico possa fazer o cálculo de dosagem dos fármacos, para que o nutricionista acompanhe o padrão do paciente, para que a equipe de enfermagem possa acompanhar a retenção de líquido do paciente, entre outros fatores. Então, uma cama tem que oferecer as grades para oferecer a segurança do paciente, de preferência uma cama elétrica, eletrônica, que disponibilize para você comandos, para que você eleve a cabeceira, abaixe a cabeceira, etc. Você vai ter os pedais. O verde representa que você vai liberar as travas da cama e o vermelho você vai travar a cama. São 4 rodas para que facilite a mobilização do leito. Aqui tem para você o painel de controle da cama hospitalar, que geralmente é um controle remoto, que é a interface homem-máquina é de fácil interpretação. É muito fácil, você olha, é autoexplicativo. Você vai ver os botões, algumas imagens que vão te conduzir a uma interpretação correta do modo de manipular esse dispositivo. E há também o painel de controle da cama, onde o próprio paciente ou seu familiar pode manipular, elevando ou baixando a cabeceira. O monitor cardíaco, que é uma das interfaces, um dos equipamentos mais importantes dentro da unidade de terapia intensiva, onde você vai poder ter acesso visual aos parâmetros hemodinâmicos imprescindíveis para que você mantenha o processo terapêutico em curso, ou seja, você vai ter acesso ao padrão eletrocardiográfico do paciente, aos batimentos cardíacos, a temperatura corporal, a saturação de oxigênio, a curva respiratória do paciente, a saturação de oxigênio, como já foi dito, e a pressão arterial. Então você vai ter o monitor cardíaco com várias entradas. Tem que ter cuidado na conexão desses cabos, porque são pinos. E geralmente, quando você os coloca de forma inadequada, há grande risco de você danificar o material. Então é importante que esse monitor esteja sempre conectado à rede elétrica, na tensão adequada, que você não silencie o monitor, porque a proposta é que o monitor, essa interface, esse equipamento, essa tecnologia, ofereça subsídio, suporte, um sinal para que você intervenha no momento oportuno. Se você silencia o monitor, silencia a bomba infusora, você não vai ter acesso sonoro a qualquer tipo de alarme, alerta sobre alterações hemodinâmicas do seu cliente. Então, é importante que você tenha cuidado ao conectar os cabos nos painéis laterais ou frontais e nunca fazer o silenciamento do alarme sonoro dos monitores. Então aqui para você, interface, aqui tá errado, ó. Você nunca pode fazer isso aqui, ó, silenciar o monitor, tá vendo, ó? Não silencie o monitor, não silencie o monitor, porque ele é um fator que vai auxiliar na sua intervenção imediata de acordo com qualquer alteração hemodinâmica do paciente. Então aqui são os cabos dos monitores. É importante que você saiba o posicionamento adequado dos eletrodos na região torácica do seu cliente. Então a gente vai ver isso agora. Lembrando que a conexão lateral ou frontal do cabo do monitor deve respeitar a quantidade de pinos. Você não pode danificar. Lembrando também que o cabo do monitor cardíaco, geralmente ele traz um adesivo no qual ele instrui o profissional na colocação adequada, no posicionamento adequado dos eletrodos, para que você não tenha nenhum tipo de intervenção ou de alguma obtenção inadequada, incorreta do traçado eletrocardiográfico. Perfeito? Então, vamos aprender ao posicionamento dos eletrodos. Existem 2 mecanismos básicos, o europeu e o norte-americano. Então, você tem equipamentos com padrão europeu e padrão norte-americano.
Então você precisa entender que o posicionamento ele vai de acordo com a fabricação, com o fabricante. Então, você tem um eletrodo aqui, ó, tem eletrodo redondinho, tem um quadradinho. Lembrando, tem eletrodo para neonatologia, pediatria e pacientes adultos. Então você vai ter aqui, ó, tudo que for R é right, direito, L, left, esquerdo. E pode ser também o quê? De leg, perna. E o A, arm, braço. Então você vai ter 2 eletrodos referentes aos membros superiores, 2 relativos aos membros inferiores e um central. Você analisa aqui o seguinte, ó, o padrão de cores é diferente, porque um é padrão europeu, outro é padrão norte-americano. Então vamos lá, ó. Você tem aqui, ó, os padrões de acordo com a condição do equipamento. Então você tem lá, pode ser do braço direito, braço esquerdo, ó. Braço direito branco, vermelho, preto. Vamos aqui a imagem. Então é o seguinte, ó, o que você vai fazer? Um exemplo claro que são os mais utilizados. Você vai colocar cores claras em cima, escuras embaixo. Então você vai colocar do lado esquerdo do seu cliente amarelo e verde. E do lado direito, vermelho e preto. E tem uma brincadeira que nós fazemos aqui no Rio de Janeiro, que a gente coloca o seguinte: do lado esquerdo é Brasil de coração, do lado direito, Flamengo por opção. Então, verde, amarelo, vermelho e preto. Brasil de coração, Flamengo por opção. E o marrom fica no centro, perfeito? Então, cores claras em cima, relativo aos braços, amarelo esquerdo, vermelho direito, e embaixo cores escuras, preto e verde. Brasil de coração, Flamengo por opção. Então, há também o cabo de temperatura corporal, que é conectado ao monitor cardíaco. Então, você coloca esse cabo em contato com a região axilar do paciente, na pele do paciente, de modo que haja captura da curva térmica do seu paciente. Também é muito importante. Também há o cabo de oximetria de pulso no monitor cardíaco, onde vai trazer para você as informações sobre a saturação de oxigênio sanguíneo do paciente. Podemos utilizar, na ausência do oxímetro ligado ao monitor, um oxímetro digital portátil, que pode ser este aqui, que geralmente é o setor para todo o paciente, ou esse aqui, que geralmente os profissionais têm de forma individual. Você precisa conhecer também o painel de gases medicinais, que geralmente fica na cabeceira da cama do paciente. Você tem o verde. O verde é o ponto de oxigênio. O amarelo, ar comprimido. E o cinza é o vácuo. Então, geralmente, quando o paciente vai ser intubado, vai sofrer, vai ser submetido à intervenção de uma intubação orotraqueal, vai ser conectado ao ventilador mecânico. Então, você coloca uma válvula de redução conectada à saída de gases. Então, você coloca lá o verde, essa válvula aqui, para redução de gases, da pressão dos gases. Então, você vai colocar aqui o verde, oxigênio, e você tem o que? O amarelo, o ar comprimido, que é diretamente ligado ao ventilador mecânico. E você vai conectar aqui um frasco de aspiração intermediário, é um frasco de vidro, e vai estar conectado a um frasco de plástico intermediário, para fazer o que? A aspiração, a higienização traqueobrônquica desse paciente, perfeito? Nunca colocar diretamente o vidro conectado aqui e o cabo de aspiração direto nesse vidro, porque você vai trazer secreção, é vácuo, ele vai sugar a secreção para a rede de gases e você vai obstruir, perfeito? Além de fazer o que? Contaminação. Então você tem que manter sempre um frasco intermediário, para que você faça a captação da secreção traqueobrônquica. Ventiladores mecânicos. Então, paciente que tem alteração do drive respiratório ou paciente que tem uma alteração hemodinâmica importante e você precisa apresentar ele, facilitar a troca gasosa, a hematose dele, oferecendo ar para o paciente, então você vai utilizar como referência, como subterfúgio, como suporte, os ventiladores mecânicos. Existem vários modelos no mercado. Então, geralmente, quem manipula esse ventilador mecânico é o profissional médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro. Mas nós, como um todo, como equipe
de enfermagem como equipe multidisciplinar, precisamos entender o seguinte, que esses equipamentos têm que ser acessíveis a nós. Então, conhecimentos básicos temos que ter. O técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não tem autorização legal para manipular esse tipo de equipamento, de alterar padrões, enfim. Mas você precisa ter conhecimento do que, quando tem algum tipo de alteração na árvore brônquica, um aumento da resistência, esse dispositivo ele vai emitir um sinal sonoro que algo está incorreto, está inadequado. O tubo orotraqueal. Então, são dispositivos utilizados por ocasião da intubação orotraqueal. Então, de acordo com o tamanho, peso, pela compleição física do paciente, o profissional médico ele vai fazer o quê? A escolha do dispositivo. E nós, enquanto equipe de enfermagem, somos responsáveis pela separação desse equipamento. O tubo orotraqueal, você vai ter o balonete e você vai ter o cuff. Então, a pressão, geralmente, ela é medida com o cufômetro. Você vai colocar o cufômetro nessa região aqui e ele vai te dar um parâmetro, um padrão. Você vai ter lá um manômetro que vai determinar a pressão no interior desse balonete. E o que acontece? O que é preconizado é que essa pressão ela varia em torno de 25 milímetros de mercúrio, perfeito? Para que você não ofereça, não cause um evento adverso chamado de traqueobroncomalácia, onde você vai ter uma lesão na região traqueal do paciente. Então você pode ter também o tubo ou cânula de traqueostomia. Você vai ter essa daqui. Tem a metálica e tem essa daqui de plástico, de poliuretano. Então tem que fazer a higienização, porque quando há secreção aqui, essa secreção tende a ressecar. E pode fazer o quê? As rolhas, famosas rolhas, obstruindo a passagem de ar. Então a higienização traqueobrônquica deve ser realizada de maneira correta, sempre que necessário. Então, além dos tubos, além do ventilador, há também um circuito do ventilador mecânico. Então você vai ter aqui duas vias. Então você tem uma bifurcação e duas vias. Uma é a via inspiratória, a outra é a via expiratória. Um paciente inspira o ar oriundo do ventilador, o outro ele expira. Então você precisa ter nestas bases aqui filtros. Aqui outro modelo de circuito de ventilador mecânico. E você vai ter os filtros do ventilador, do circuito. Geralmente coloca-se um no ventilador e um no paciente, perfeito? Então o período de troca é de acordo com um padrão institucional. Mas você precisa identificar o seguinte: filtros saturados com líquido, com água, porque tem os vapores d'água que condensam. Então você pode aumentar a resistência da passagem de ar, dificultando o processo ventilatório do pulmão do paciente. Então você precisa ficar de olho em relação. Essa traqueia aqui costuma reunir secreção. Então você precisa fazer higienização sempre que necessário, visando o quê? A não presença de secreção que se torna substrato para o crescimento microbiano. Então aqui, como fica aqui o paciente entubado, com o filtro, com o circuito conectado, visto? Ele bifurca, tem a via inspiratória e a via expiratória, o filtro que vai impedir que qualquer tipo de micro-organismo passe, contamine o ventilador. Bem fixado, ó. Perfeito. Aqui para vocês, um método aqui visual, um diagrama visual de como acontece. Ó, aqui você tem a parte inspiratória, aqui tem a expiratória. Então uma está ligada aqui com o paciente, a outra vai trazer o ar para o paciente, outra vai levar o ar do paciente, perfeito? Então temos as bombas de infusão volumétricas. Geralmente, pacientes em terapia intensiva, pacientes hemodinamicamente instáveis, totalmente dependentes ou com risco iminente de morte, são pacientes que requerem infusão de drogas específicas, geralmente aminas vasoativas, sedativos, e você precisa fazer o controle desta infusão de maneira correta, para que você tenha uma segurança ao administrar tais fármacos. Então, as bombas de infusão volumétrica são importantíssimas nesse momento, entendeu? Então, você precisa utilizar de forma correta as bombas de infusão volumétrica, fazendo sempre o seguinte: a programação da bomba de acordo com a prescrição do profissional médico. Há no mercado inúmeros modelos. Então, você tem aqui um painel, a interface homem-máquina é extremamente simples,
é como se fosse um telefone celular, um computador, uma calculadora, onde você tem um botão de funções e a partir daí você tem as funções específicas, desde o cálculo do volume total, do volume de fusão, do tempo, você vai fazer um bolos, enfim. Vocês têm os equipos específicos e tem que observar o seguinte, gente, o posicionamento desse equipo. Se você colocar de maneira invertida, ao invés de infundir conteúdo, você está drenando o conteúdo do paciente, drenando sangue do paciente. Existem bombas para adultos, pediatria e neonatologia. Há bombas que você faz alguns medicamentos através da seringa. Então também, ó, a conexão adequada da seringa, o tempo, tudo direitinho tem que ser observado. Falaremos sobre bombas de infusão volumétrica em um outro vídeo. Então, o eletrocardiograma não é muito difícil, não é muito raro alguns profissionais médicos solicitarem que a equipe de enfermagem faça o eletrocardiograma do paciente. Então a gente precisa ter o conhecimento técnico de como proceder nesse exame. Vou fazer uma pincelada bem rápida, prometo para vocês que em outro vídeo eu faço um vídeo específico abordando o tema eletrocardiograma. Então lembrando, as ondas do coração é a onda P, que se refere à contração atrial, a onda ou complexo QRS, que é a contração ventricular, e a onda T, que é diástole ventricular. Então, este processo, este fenômeno que vai ser captado através do exame de eletrocardiograma. Então, aqui para vocês a atividade elétrica do coração. Então, eletrocardiograma. Então, é isso aqui que você vai fazer. Você vai colocar um papel numa máquina, conectar uns eletrodos no paciente e vai fazer a captação do traçado eletrocardiográfico do paciente. Então, eletrocardiógrafo. Também há inúmeros modelos. Então, você tem, desde aquele básico, bem antigo, era uma folha grande, tal qual uma impressora, onde você tinha o quê? Uma caneta que ia fazer o quê? O registro do traçado eletrocardiográfico. E desde os mais modernos, que é um rolo com a fita em forma de rolo, onde você posiciona, faz a captação e dá o start para que ela faça o registro. Então, o posicionamento dos eletrodos é importante. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui o coração, ele não está no lado esquerdo, ele está no mediastino, com seu ápice voltado para o lado esquerdo. Então você vai colocar o que? Vai pegar os espaços intercostais. Não posiciona eletrodo sobre estrutura óssea, sobre costela, porque você vai diminuir a amplitude de captação dos estímulos elétricos. Então você vai posicioná-los nos espaços intercostais. Então você tem o V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então você vai colocar V1 do lado direito na linha parasternal direita, no segundo espaço intercostal. V2, lado esquerdo, linha parasternal esquerda, segundo espaço intercostal. Aí você vai colocar V4 na linha no M clavicular, no quarto espaço intercostal, e vai colocar o V3 no espaço médio entre V2 e V4. E aí você vai colocando linha axilar média, anterior e média, V5 e V6. Numa próxima aula a gente explica com mais detalhes. Então você tem os eletrodos precordiais e tem os periféricos. Então você vai lá o seguinte, ó. De novo, ó, Brasil de coração, Flamengo por opção. Então você vai colocar nos braços. Então o que? Amarelo, embaixo vermelho. Em cima, lado direito, vermelho, embaixo preto. Beleza? Posicionei os eletrodos precordiais, as derivações precordiais. Agora eu vou para o quê? Para as superiores. Então aqui, ó, posicionamento amarelo, verde, vermelho e preto. Aparelho de hemodiálise. Então, os pacientes dentro de terapia intensiva, não obstante, não é raro de estarem com quadro hemodinâmico alterado, com a função renal comprometida. Então, eles também realizam hemodiálise dentro do setor. Perfeito? Então, ou é um técnico de enfermagem que faz o monitoramento, ou um profissional enfermeiro. Então é importante que você saiba que você vai fazer a filtração do sangue no aparelho externo, extracorporal. Então você vai ter o dialisador, onde não há mistura do dialisador, você tem um filtro e vai ter o dialisado, que é uma solução hiperconcentrada, que vai fazer por difusão simples a passagem, a retirada de excesso de substâncias, de sais minerais, de eletrólitos ou de resíduos metabólicos ou mesmo água da corrente sanguínea para o líquido que vai ser eliminado depois. Então você vai ter a punção
através de uma FAV, que é uma fístula arteriovenosa, ou mesmo de um catéter de diálise, que pode ser colocado ou na subclávia ou na jugular interna. É um procedimento médico. Então, o posicionamento do catéter de diálise, ó, ele fica dentro do coração, ó, perfeito? Ó, no átrio. Então, a manipulação é extremamente importante. Cuidado com infecção, com contaminação desse catéter. Carrinho de parada, então também é um item importante para a gente. O carro de parada é muito importante que todo plantão ele seja conferido, verificado se está tudo certinho com o material ali presente. Então não pode faltar nada, o desfibrilador tem que estar testado, o cilindro de oxigênio tem que estar pleno, não pode faltar nenhum material, nenhuma droga, então é um material extremamente importante. Marcelo, mas onde eu guardo o quê? Vamos lá então. Na primeira gaveta, você vai utilizar o quê? Vai guardar o medicamento, as ampolas. Na segunda gaveta, você vai colocar o quê? As seringas, agulhas, catéteres. E nas outras, você vai colocar o quê? Você vai colocar equipamentos de tubação, circuitos, o ressuscitador manual, os laringoscópios, enfim. Então você vai ter que ter também a tábua de compressão cardíaca, que é uma tábua de acrílico para colocar sob o corpo do cliente, numa eventual parada cardíaca, fazer as compressões torácicas no leito mesmo. Então vamos lá, primeira gaveta, vai ter o quê? Os medicamentos específicos. Sempre organizado, verificando a data de validade e fazendo um checklist para que você acompanhe a quantidade de material adequada prevista. Na segunda gaveta, material de punção, catéteres, agulhas, seringas, enfim, equipos. Na terceira gaveta, material respiratório. Então, pode ser catéter de respiração, de vias aéreas superiores, traquequé, fixação de tubo, TOT, enfim. Todo material de respiratório. Os laringos, o ressuscitador manual, o ambu. E agora os desfibriladores. Lembrando o seguinte, que você precisa conferir, você precisa testar o desfibrilador no início do plantão. Para ter o quê? Para ter a certeza que esse dispositivo está funcionante. Para, numa eventual necessidade do seu uso, você não ser surpreendido com material que não está funcionando. Lembrando que além do desfibrilador tem que ter o gel condutor das pás, tem que fazer o teste das pás, fazer o teste da impressão do eletrocardiograma, tudo direitinho. Então não tem mistério. Faremos também no futuro uma aula sobre desfibriladores automáticos, semiautomáticos, etc. Então os modelos que existem, os desfibriladores automáticos, os semiautomáticos e os manuais, que é o que geralmente nós encontramos nas unidades de terapia intensiva, nas unidades de emergência. Perfeito? Então, meus amigos, é muito importante que vocês terminem essa videoaula, no mínimo com algum conhecimento sobre esse assunto, porque é importante para você que é profissional, para você que é estudante, para você que quer ter uma capacitação, adquirir novas competências. Eu espero que vocês, de verdade, tenham adquirido, absorvido algum conhecimento. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, é muito importante a sua participação dentro do nosso projeto. Nos siga nas redes sociais, compartilhe com seus amigos nossos vídeos também pelas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês, até a próxima, tchau!